Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso de Estatística Descritiva Básica em Linguística. Na aula de hoje, nós vamos começar a estudar os conceitos fundamentais da estatística, começando com o conceito de estatística. Estatística é uma ferramenta ou método que nos ajuda a interpretar e analisar conjuntos de números. É, portanto, a ciência da análise de dados. A estatística consiste de um conjunto de instrumentos que podem ser utilizados para recolher, classificar, apresentar e interpretar conjuntos de dados numéricos. Conforme foi visto no nosso curso anterior sobre design experimental, a estatística é parte fundamental do processo de experimentação. Isso porque os dados colhidos por meio de experimentos, por si sós, não nos são informativos. Para que se possa extrair informações que levem a conclusões sobre as questões de pesquisa, é necessário um tratamento estatístico dos dados, e as ferramentas para isso nos são disponibilizadas pela ciência da estatística. A estatística se divide em ramos. O primeiro deles é o da estatística descritiva, que é o objeto do nosso curso de hoje. A estatística descritiva estuda o comportamento de um conjunto de dados ou de valores. Já a estatística probabilística estuda as probabilidades associadas à ocorrência de um determinado valor, funcionando como base para o terceiro ramo da estatística, que é a estatística inferencial, que é a parte da estatística que vai estudar como é possível fazer afirmações sobre um universo de dados ou valores a partir de um subconjunto desses dados ou valores. Esses ramos da estatística estão intimamente ligados entre si, de maneira que, para se chegar à estatística inferencial, é necessário, primeiramente, uma boa estatística descritiva. E na base de uma boa inferência está o cálculo das probabilidades. Então vejam que, para que a gente consiga estender os resultados dos nossos experimentos para toda a população que está sendo investigada, é necessário que tenhamos uma boa estatística descritiva desses nossos dados e que as nossas inferências sejam apoiadas em cálculos probabilísticos também fornecidos pela estatística. Já entre os conceitos fundamentais da estatística, dois dos mais importantes são o de população e amostra. População é uma coleção de unidades individuais que podem ser pessoas ou resultados experimentais com uma ou mais características comuns que se pretendem estudar. Por exemplo, na área de linguagem, um exemplo de população seria uma determinada população bilíngue, por exemplo. Poderia ser também crianças de uma determinada faixa etária, ou então pessoas que têm uma determinada característica, como, por exemplo, ser portador de alguma patologia de linguagem, ou ser falante de um determinado dialeto ou variante linguística, e coisas assim. Na pesquisa, dificilmente se tem acesso a toda a população, seja pelo número de sujeitos presentes nessa população, seja por dificuldades operacionais, como tempo ou custo, por exemplo. O que é feito na maior parte das vezes é se estudar um subconjunto dessa população, e esse subconjunto é denominado amostra. A amostra, portanto, é um conjunto de dados ou observações recolhidos a partir de um subconjunto da população, que se estuda com o objetivo de tirar conclusões para a população de onde foi recolhida. A jogada, então, é termos uma boa seleção amostral que seja representativa da população e, a partir dos resultados obtidos nessa amostra, estender, por meio da estatística inferencial, os resultados a toda a população. Outros conceitos importantes são o de variável estatística e o de distribuição. Variável estatística é qualquer característica associada a um indivíduo, uma amostra ou uma população. No nosso caso de pesquisas em linguística, as variáveis estatísticas podem ser aquelas características intimamente associadas a questões linguísticas, como, por exemplo, o tempo de leitura, a reação a um determinado tipo de sentença, que efeitos um determinado tipo de texto pode provocar e coisas desse tipo. Quando o valor dessa variável estatística está associado a toda uma população, nós temos o que nós chamamos de parâmetro.
Por exemplo, a taxa média de elocução de um falante de português, por exemplo, a quantidade de palavras que ele pode falar por um minuto, se pudéssemos estudar toda a população de falantes de português, nós encontraríamos um parâmetro relativo a essa variável taxa de elocução. Como eu disse anteriormente, muito dificilmente se pesquisa uma população inteira. O que se faz, então, é pesquisar uma amostra. E o valor da variável estatística associada a uma amostra é chamado de estimativa ou estatística. Podemos, portanto, selecionar uma amostra de falantes de português e medir a taxa média de elocução. Isso vai ser uma estimativa que, se bem feita, seguindo procedimentos estatísticos adequados, vai poder ser estendida a toda a população. Em resumo, o que a jogada com as amostras nos dão é justamente, a partir de uma estimativa, poder vislumbrar o valor de um parâmetro, que é o que se deseja estudar. Já a distribuição é um conjunto de valores assumidos por uma dada variável e a frequência com que eles os assumem. Então, se pega um conjunto de 20 sujeitos e se mede lá neles a sua taxa média de elocução, cada valor obtido vai formar uma distribuição desses valores. E dentro deles, alguns valores vão se repetir com uma certa frequência, e isso também vai fazer parte da distribuição. Uma amostragem, para que seja precisa, ou seja, para que os resultados colhidos na amostra sejam de fato inferíveis para toda a população com alguma segurança, deve seguir alguns critérios. Como deve ser, então, essa amostragem? Em primeiro lugar, e mais importante de tudo, ela tem que ser randômica, ou seja, as unidades experimentais escolhidas têm de ter a mesma probabilidade de ocorrer na amostra. Isso significa que, se você seleciona, por exemplo, um conjunto de falantes bilíngues português e inglês, a probabilidade de cada um ser escolhido tem de ser a mesma. Se escolhe um determinado público para se favorecer uma determinada resposta, essa amostragem deixou de ser randômica e o nosso experimento está inutilizado. Ele não serve como uma experimentação válida. A amostragem também não pode ser enviesada, ou seja, ela tem de ser sem viés, não enviesada, que significa dizer que as unidades devem favorecer igualmente a análise das variáveis. Ou seja, se você quer medir, por exemplo, a eficiência de um método de ensino e seleciona aqueles sujeitos que têm a maior capacidade de aprender uma língua, por exemplo, e na aplicação do experimento você favorece um determinado método em detrimento de outro, você está enviesando os seus resultados. E esse procedimento também inviabiliza a validade de um experimento. A amostragem também tem de ser representativa. As unidades devem ser em quantidade tal que representem sua distribuição na população. Não adianta pegar uma amostra muito pequena, porque senão a inferência fica muito difícil. Se pega, por exemplo, 2 falantes de português para se testar uma variável estatística relativa a toda a população de falantes de português, obviamente que não se tem uma amostragem representativa. A amostragem também tem de ser proporcional, caso se trabalhe com grupo. As unidades de cada grupo devem respeitar a proporção em que aparecem na população. E, por fim, a amostragem tem que ser uniforme. As unidades devem ser homogêneas em relação às suas características básicas. É por isso que, na amostragem, se evita colocar pessoas com faixas etárias muito distintas, ou com níveis de escolaridades distintos, oriundas de regiões muito diferentes, que possuem níveis de proficiência diferentes, porque isso deixa a amostragem não uniforme e pode levar a problemas de confiabilidade e validade no nosso experimento. Já os dados que são obtidos a partir de uma determinada população ou amostra podem ser de 2 tipos. Eles podem ser qualitativos, que representam a informação que identifica alguma qualidade, categoria ou característica não suscetível de medida, mas de classificação, assumindo várias modalidades.
Por sua vez, existem também os dados quantitativos, que representam a informação resultante de características suscetíveis de serem medidas, apresentando-se com diferentes intensidades, podendo ser discretos ou contínuos. A tabela a seguir nos dá exemplos de como podem ser esses dados. Os dados qualitativos também são chamados de dados categóricos, porque são expressos por meio de categorias ou atributos. Essas categorias podem ser nominais ou absolutas. Por exemplo, podemos dividir os dados, como por exemplo, a cor dos olhos de alguém, o idioma que é falado. Tudo isso me dá um dado qualitativo categórico. Se esses dados pressupõem alguma ordem, eu passo a ter o dado categórico ou qualitativo do tipo ordinal. Por exemplo, num julgamento de gramaticalidade, podemos ter um julgamento que vai do totalmente inaceitável ao totalmente aceitável. E esse tipo de dado forma níveis. E, por isso, são colocados como sendo qualitativos categóricos ordinais. Já os quantitativos podem ser discretos ou contínuos. Eles são contínuos quando admitem algum tipo de fração. Por exemplo, se eu vou medir a média de tempo de leitura, por exemplo, de um determinado tipo de sentença. Esse dado é um dado contínuo. Já um dado discreto é aquele que não admite fração. Por exemplo, se eu for contar o número de erros que eu encontro na fala de um determinado falante. Eu vou encontrar lá 1, 2, 3, 4, 5 erros. Não vou encontrar 4 erros e meio, né? 3,8 erro, certo? Nesse caso, eu teria um dado que não pode ser expresso por meio de frações e, por isso, forma um dado do tipo discreto. Já, por exemplo, a velocidade média de leitura, esse tipo de dado, ele pode ser medido com frações. Você pode ter ali 8,5 segundos para ler um determinado tipo de sentença, e isso, então, forma um dado quantitativo contínuo. A diferença entre qualitativo e quantitativo é fundamental, porque os diferentes tipos de dados demandam diferentes tipos de análise estatística. Então, conhecer a natureza dos dados é fundamental para o tratamento descritivo desses dados, primeiramente, e depois para o tratamento inferencial. Na nossa próxima aula, vamos continuar estudando alguns conceitos fundamentais da estatística. Vamos ver principalmente como organizar os dados em distribuições de frequência, tabelas e gráficos, porque esse é o primeiro passo para a boa organização e, consequentemente, boas conclusões sobre os nossos dados. Eu espero vocês na nossa próxima aula, pessoal. Um abração e até lá!